É muito comum que em nossa vida nós tenhamos sempre um conflito mental, uma guerra mental, todo o tempo. Vamos começar a aprender a lidar com isso de uma maneira que possamos de uma vez por todas decretar que nós é que dominamos o processo, que nós somos os mestres dos nossos pensamentos. É sobre isso que nós vamos falar agora. Este é o canal do Prof. Kardec. Eu queria pedir encarecidamente a você que se inscrevesse aí no canal. Dá essa força para mim, se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Se você não for inscrita, por favor, se inscreva. Se já for inscrito, continue interagindo conosco e não esqueça o like. Bem, olha só. Uma guerra mental, um conflito mental existe em nós o tempo inteiro, o tempo todo. Principalmente nós que por um bom tempo da encarnação estivemos mergulhados em muitas crenças alienantes, muitas crenças aprisionantes, aprisionadoras, né? As crenças limitantes. Nós que estivemos o tempo todo com a lavagem cerebral das religiões mais tradicionais. Então é natural. É como aquele desenhozinho, aqueles desenhos que a gente vê, que a gente via, que de um lado está um anjinho e do outro aqui o diabinho. O tempo todo na nossa mente está um anjinho e o diabinho, um anjinho e o diabinho, né? E sempre essa perspectiva dualística do bem e do mal, do bem e do mal, do certo e do errado, do certo e do errado. A psicanálise faz um estudo profundo sobre isso e é a segunda tópica de Sigmund Freud. É a segunda tópica de Freud quando ele traz para nós a reflexão sobre o id, o ego e o superego. E esse anjinho e esse diabinho é a briga constante do id contra o superego. Damos psicanálise, então abre-se um horizonte, abre-se um leque para nós, para que compreendamos melhor todas essas coisas. E assim deixamos a visão religiosa, a visão que nos aprisionava, de sempre ficar naquele jogo que é um jogo que perturba a nós mesmos o tempo todo, que é o jogo do bem e do mal, do certo e do errado, a mente o tempo todo fazendo esse julgamento sobre nossos pensamentos e ações. Os nossos pensamentos e ações o tempo todo estão sendo. E olhe que mesmo nós que já estamos num processo de amadurecimento maior, de estudo espiritual, estudo psicanalítico, precisamos vigiar. É por isso que vem o orar e vigiar, e é por isso que vem o estudo da psicanálise, para também fazer a gente desencanar de muitas coisas nesse sentido, tirando as crenças limitantes e tirando as culpas que estão sempre nos rondando por conta dessas crenças limitantes. É a culpa e o medo, é o medo e a culpa. Então, vamos analisar. O id representa os nossos instintos, os impulsos, né? O que há de mais primitivo em nós, a agressividade, né? O ímpeto sexual, o impulso de uma raiva, o impulso sexual. Isso representa o id, né? Enquanto o superego representa, para ficar mais fácil do seu entendimento, tudo aquilo que está dentro dos chamados padrões morais da sociedade, tudo aquilo que a igreja, que o padre, que o pastor, que o representante religioso, de qualquer que seja a religião, né, que o Papa falou, que o pastor falou, tudo aquilo que está nessa representação do que o pai falou, né, do que a mãe falou, do que a avó falou, o avô falou, ou seja, aquilo que está dentro do princípio da moral e dos bons costumes, né? Aquilo que está dentro do que a gente vê na grande autoridade de outra pessoa, nas autoridades que representam esse grande outro para a gente, não é? Então, essa autoridade é o Papa, é o padre, é o pastor, é o presidente do centro espírita, é o Zen budista, é o Hare Krishna,
não é? É o monge, é o yogi. Eles representam isso. É, o grande outro, a figura de autoridade, não é? E essa figura de autoridade vai determinar para a gente o que é moralmente aceito ou o que não é, né? O que está dentro dos padrões da moralidade, da moral e dos bons costumes, do que é certo, do que é errado, do que é o bem, do que é o mal. Nós precisamos então ser os mestres dos nossos pensamentos. Primeiro, pensamos o tempo todo e não conseguimos parar de pensar. Até se ficarmos parados sem pensar nada, estamos pensando. Se alguém disser assim, eu não estou pensando nada, está pensando no nada, e como nada não existe, vão vir outros pensamentos. Você vai estar sempre pensando, não se pode parar de pensar. E também é inevitável que nós façamos juízos de valor sobre uma coisa ou sobre outra, porque isso está impregnado já na gente de achar que tal coisa, tal procedimento é correto e tal procedimento é errado. Tal procedimento é do bem, tal procedimento é do mal. E isso é potencializado por essa guerrilha mental, não é? Que a psicanálise explica muito bem. O id e o superego nesta briga. Essa briga do anjinho e do diabinho é a briga do id com o superego, olhando pelo viés psicanalítico. E pelo viés espiritual, podemos falar que também há a briga do que seria uma representação do espírito mentor, orientador, né? E do obsessor, aquilo que se chama de obsessor, ou aquele que quer causar uma influência negativa e o que quer nos orientar para um caminho mais correto. Então, essa representação que fica em nossa mente, a representação religiosa, a aprisionadora, depois, mesmo a gente deixando uma religião, ainda fica em nós esses resquícios, não é? Fica a voz do grande outro, a voz do pai, da mãe, do papa, o que minha avó dizia quando eu era pequeno, tal coisa que aconteceu, não é? E aí vem a representação muitas vezes da nossa infância, por isso que a infância sempre faz parte da nossa vida, não é? Freud alerta para isso e é uma realidade, por maiores, mais adultos ou idosos, a infância está sempre conosco, então a gente lembra de uma situação da infância quando o pai traiu a mãe, quando a mãe traiu o pai, quando o pai maltratou a mãe, quando o avô saía para beber, ou algo do tipo que a gente também focaliza que aquilo era o mal, aquilo foi errado, aquilo mexeu com a estrutura da família. Então isso está em nós no sentido de hoje também a gente decretar para nós e para os nossos filhos, quem tem filhos, sobre essa questão do que é o certo e o que é errado. Qual o caminho que você deve seguir? Isso aqui você pode fazer, isso aqui não é bom fazer. Isso não é certo, isso é certo. Então isso vai mexendo muito com a gente, não é? E é isso que vai gerando perturbações mentais, emocionais, psicológicas, muitas vezes problemas de ansiedade, de pânico, de depressão, porque alia-se a essa guerra natural do id com o superego às influências espirituais que se aproveitam quando nós estamos com medo, com culpa e chegam para ainda mais perturbar mais ainda a nossa mente, nos culpando por isso, nos culpando por aquilo, né? Trazendo mais culpas, fazendo a gente lembrar de outros erros que cometemos segundo a nossa avaliação, segundo a avaliação cristã, católica, apostólica, romana, segundo a avaliação do padre, não é? Do pastor. Então, é isso, fica aquilo remoendo, remoendo, remoendo e causando em nós problemas psicológicos, emocionais, culpa, a culpa consciente e a culpa que está no inconsciente. E nós sabemos que a culpa ela vai gerar em nós um sentimento de remorso e essa culpa vai gerar em nós sentenças, autossentenças. É por isso que adoecemos muitas vezes. As questões psicossomáticas então vêm daí, porque nós achamos que somos culpados, que somos moralmente, fizemos algo moralmente errado ou pecaminoso, não é? Contra a moral e os bons costumes, e somos pessoas safadas, somos pessoas erradas e promíscuas ou coisa que o valha, e enfim, sempre também naquela visão do sexo como algo pecaminoso,
como algo ruim, como algo danoso, não é? Também é sempre reprimindo, recalcando os nossos desejos, reprimindo, recalcando os desejos sexuais, a vontade, né? É um pensamento que possa vir muitas vezes. E quantas pessoas são casadas e bem casadas, não traem, vivem bem, mas é impossível que em algum momento um homem na rua não veja uma mulher bonita, né? Uma mulher gostosa, sim, a palavra é essa, e ele não olhe para a mulher. Quem disse que não olha? Claro que ele olha. E se não olhar, ele está sustentando o pescoço assim, segurando com uma força imensa, porque na realidade ele quer olhar. Mesmo que ele não esteja virado com o pescoço, no pensamento dele está aquilo, por mais que ele disfarce. Ele não tem como, não é? Existem mulheres que parece que o corpo é moldado para a atividade sexual, não é? Tem mulheres que parece que o corpo foi desenhado, foi moldado para aquilo, porque parece que é voltado exatamente para aquilo. A pessoa olha para a mulher, não tem como pensar em outra coisa que não seja sexo. Por mais que você seja centrado, educado, religioso ou espiritualizado, quando você olha para certas pessoas, os corpos delas representam uma atração sexual imediata. É como se elas fossem desenhadas ou preparadas para o sexo. E na realidade, grande parte dessas pessoas querem seus corpos bem atrativos para a atividade sexual mesmo, para atrair, para chamar, para provocar. E isso acontece. Então, o sexo faz parte da vida de todos nós. Então, quem nunca teve um desejo secreto, né? Um casal, às vezes um namorado, uma namorada, que tem um desejo secreto ou uma vontade de cometer uma coisa que seja fora dos padrões, algo que seja contra o que se diz da moral e dos bons costumes, né? Isso faz parte do processo. Então, aquela coisa da tentação, né? E aí, se formos olhar pelo viés religioso, vamos estar sempre nos culpando porque não caís em tentação, né? Mas a tentação faz parte do processo da vida, porque muitas vezes somos tentados, somos provocados em vários sentidos, né? Somos provocados. E a própria interpretação do Pai Nosso, existem interpretações diferentes. É bom que se diga, a gente faz um Pai Nosso mais convencional, mas existem outros em que muda até mesmo o que quer dizer com relação a essa tentação. Não seria o não cair em tentação? Tem interpretações aí que já dão conotações diferentes, né? Se formos olhar pelo viés religioso e o viés da oração. Então, tudo isso nos leva a uma perturbação, a uma guerra mental. Porque é aquela história, a mulher também, eu falei do homem, a mulher muito bem casada, tranquila, dona de casa, ou trabalha fora também, não trai. Mas quem disse que a mulher nunca sentiu atração por alguém? Quem garante isso? Claro que já sentiu atração. Se ela vê um homem que ela acha bonito, atraente na rua, também ela vai olhar. Você aí, marmanjo, você bonitão, que acha que sua mulher nunca olhou para homem nenhum, mero engano seu, desculpa. Desculpa estar falando isso para você, mas alguém tem que debater essa real. Você aí que acha que é o bonitão, né, o melhorzão, o único, sua mulher, sua esposa, sua namorada, alguma vez na vida, ela não vai lhe dizer nunca isso, nem vai assumir nunca isso. Raramente vai assumir. Mas ela em algum momento já olhou para alguém, já olhou no sentido de ter atração física, no sentido de ter alguma atração que, se não for física, às vezes uma atração intelectual, né? Às vezes uma atração intelectual, mas que essa atração intelectual também resulta numa atração sexual, mesmo que não seja uma atração física, mas eu quero dizer uma atração sexual, que remete a isso, algo que você gosta numa pessoa, se não for o físico, o intelecto, a capacidade criativa, a arte que alguém faz, a capacidade de argumentação, a inteligência de alguém, a inteligência de um professor, a capacidade de um artista, isso também são formas de atrair pessoas, de gerar
libido, energia e desejos. Então é importante a gente refletir, porque isso é verdade. Uma namorada, uma esposa, em algum momento ela já olhou para algum colega de trabalho, para algum homem que passou na rua, ou nem que seja para um galã da televisão, e sentiu desejo também. Tá? Isso é normal. Normalíssimo. Se você quiser uma mulher que nunca tenha pensado, nunca tenha passado pela cabeça isso, você não vai se casar, não vai namorar com ninguém, cara. Entenda isso como normal. Da mesma forma que você, enquanto homem, passou uma gostosa na rua, você vai olhar, velho. Parece que o pescoço, o GPS vai junto. Você nem quer, mas o GPS ele chama. E mesmo que você não olhe muito, mas você percebeu e aquilo lhe atrai. Você não vai dar ênfase àquilo, porque sabe que se der ênfase você pode ser mais atraído. Então, quantas vezes colegas de trabalho, amizades, né, vão gerando essas situações de trabalho, amizades, vizinhos, não é? Aquelas velhas histórias que parecem ser só dos contos eróticos, né? Mas que existem, às vezes, o vizinho, meu marido foi trabalhar, o vizinho, estou precisando trocar uma lâmpada, trocar um bujão de gás, um botijão. Eita, o vizinho foi tão prestativo, veio, aquilo me dá uma atração. E muitas vezes está no inconsciente quando uma mulher elogia muito um homem. Fulano é muito trabalhador, fulano é muito bom, é um homem dedicado à família, é um ótimo esposo, é um cara que resolve tudo, é um cara prático, é um cara que mexe na casa, troca lâmpada, é um cara que é um MacGyver, é isso, aquilo outro. Esse elogio a esses atributos que o cara tem, no fundo esconde também um desejo. É um desejo, uma atração, tá? Isso é importante dizer. A psicanálise estuda isso, né? Agora, se você for ver, a mulher vai dizer nunca pro homem, pro marido dela, olha, eu vi o fulano de tal, me atraiu, me deu um desejo, foi um tesão, porque ele fez isso, eu gosto de homem que faz isso, que é suado, que sobe no teto, que faz isso, que é mecânico, cheio de graxa, de óleo. Ela não vai dizer isso, mas muitas vezes ela está sentindo. Então ela vai procurar uma outra maneira para elogiar o cara, de uma maneira que ela diz até pro marido, ó, fulano é tão assim, é um cara legal, mas no fundo há um desejo, mesmo que inconsciente, né? E o homem também, o homem o tempo todo tá me olhando e surgem os desejos, sabe por quê? Aquela história, o que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então, às vezes, quantos casais tem aquela história de a cunhada, sair com a cunhada ou com o cunhado, não é? Tem essas histórias, não é só lenda, existe, né? Situações desse tipo, colegas de trabalho, enfim, o desejo faz parte e além do desejo está a ideia de transgressão, a ideia de transgressão que existe em todos nós, por mais oculta que seja. E aí vem aquilo que a psicanálise também chama dos perversos e dos neuróticos, né? Os neuróticos, eles criticam veementemente os perversos, porque o que faz a perversão, ele não liga, ele está sem pudores, ele não está se culpando por nada. Ele está fazendo, ele está saindo, ele está traindo, ele está fazendo orgia, ele está pegando todo mundo, ela está pegando todo mundo, não está nem aí, porque eles têm essa perversão e têm milhões de feitiços e de uma vida assim. E para eles está tudo bem, eles não se sentem culpados e por não viverem em culpa, vivem muito bem fazendo tudo isso. Porque não vivem em culpa. Agora, os neuróticos são aqueles que geralmente têm um superego muito forte, que critica, que está o tempo todo olhando e lhe criticando porque pensou tal coisa. Veja como o seu superego pode ser perigoso. Ele é importante porque ele nos doma os instintos e os impulsos, que nós não podemos viver de maneira animalesca, liberando todos os instintos e os impulsos, mas ao mesmo tempo ele também acaba sendo extremamente julgador e rigoroso, gerando culpas e medos e culpas desnecessárias. Muitas vezes você só pensou uma coisa, você pensou numa situação, ele, opa, já está errado, tal. Então já vem com uma coisa de culpa, já vem com um carimbo que está errado, que é errado, que está culpado.
Então essas coisas vão gerando uma guerrilha. O que é que a gente tem que fazer? A meditação, o uso da meditação é um uso que tem que ser colocado todos os dias. É o que eu digo. Orar e meditar tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não é esporadicamente. Não é quando for passar o final de semana na montanha. Não é quando for passar o final de semana na praia. Não é quando for passar o domingo no sítio. Não é quando for passar o final de semana com aquela equipe tomando chá e cheirando rapé, fumando rapé. Não, não é. Não é isso. A meditação é de todo dia, de toda hora. O importante é que você medite toda hora para você mesmo observar seus pensamentos, tudo que lhe vem à cabeça e a busca também do autoconhecimento. Então, qual é a fórmula de ser o mestre dos nossos pensamentos? O autoconhecimento contínuo, continuar estudando e buscando o autoconhecimento, para que a gente consiga integrar a sombra, como Jung fala. Você vai integrar a sombra, você não vai negar a sombra, você não vai colocar ela no porão, você não vai esconder, você vai integrar a sombra. Compreendendo que a sombra não é só o que é de ruim, mas é o que está oculto. Sombra significa o que está oculto. Não é o que é de ruim necessariamente, mas o que está oculto. Então você vai integrar a sombra e procurar saber lidar melhor com sua própria sombra, e com os seus desejos, e com os seus impulsos, e procurando saber ter pontos de equilíbrio e de sabedoria e discernimento para todas as coisas. Ou seja, você não vai negar sua sombra, você não vai negar seus desejos, seus impulsos. Você não pode ver seus impulsos, seus desejos como um pecado. Você não pode se rotular como uma pessoa safada, uma pessoa incorreta por ter desejos. Todo mundo tem desejos, todo mundo tem tesão, tem libido em maior ou menor grau. Mas todo mundo tem, e quem não tem tanto hoje já teve, né? Principalmente na juventude, adolescência e juventude. Então, questões hormonais, é uma série de questões. Então, nesse sentido, é importante, para você ser o mestre dos seus pensamentos, a busca do autoconhecimento constante, oração e meditação diária. Oração e meditação diária. Reserve um tempo do seu dia para isso. Se você reserva 3 horas do seu dia para academia, reserve 2 e faça 1 hora de oração e meditação. Porque eu vejo as pessoas cuidarem tanto dos corpos. Tudo bem, pode cuidar, é bom cuidar, mas eu acho um exagero. Tem pessoas que passam 3, 4 horas por dia numa academia, 2 horas, 3 horas fazendo corrida, caminhada todo dia. Então, mas o resto do dia é trabalhando, é pensando em ganhar dinheiro e não tem tempo para orar e meditar. E a oração e meditação vem ser tão importante quanto fazer a sua academia. Então, procure também cuidar da alma, cuidar do espírito, tanto como você cuida do corpo. É importante isso. Você saber que você tem um corpo, mas você não é um corpo, você é um espírito. Então, você tem que buscar oração e meditação e o processo contínuo de autoconhecimento, para que você também consiga lidar melhor com essa guerra mental do id e do superego, sabendo domar o seu id e também sabendo rechaçar o superego, que também exagera. O superego também exagera. Você também não precisa ser um santo e querer se santificar e se sentir a pior pessoa do mundo porque errou aqui, ou errou ali, ou pensou numa coisa, ou fez outra. Não, porque isso faz parte do processo. E às vezes é natural e é normal. É natural e é normal que a gente pense em alguma coisa que pode não ser considerada o mais correto, né? Desejos, vontades, enfim, é natural pensar e é natural também sentir desejos e atrações. E aí vai caber a esse equilíbrio do id com o superego. O ego é que vai fazer esse intercâmbio, né? E vai buscar esse ponto de equilíbrio aí. É fácil? Não, mas é possível. E é possível no processo meditativo a gente perceber nossas sombras, perceber tudo que passa pela mente, perceber todos os pensamentos e nós chegarmos a observar, sem julgar, sem fazer a autoculpa, sem fazer o autojulgamento, estando no aqui e agora,
no processo meditativo, e aí você também decretando que você é o mestre dos seus pensamentos. Você é que é o mestre. Você é que bate o martelo. Então aqui está o id, aqui está o superego, mas você é que bate o martelo e diz: é isso, o que eu vou fazer é isso, o que eu quero é isso. E você segura e sustenta o que você vai fazer, impedindo que o superego queira lhe punir e queira lhe culpar, e também, por outro lado, não cedendo ao id a todos os momentos, a todos os instantes, porque também não é a melhor decisão. Entenderam? Então é por aí. Para ser o mestre dos próprios pensamentos é um trabalho árduo, não é fácil. E como eu digo, também é impossível que aqui, em nossa condição evolutiva, nós não caiamos e não erremos em algumas coisas. Mas, mesmo que você considere que cometeu um erro, não caia em culpa, não caia em pânico, não caia no auto-julgamento perante isso. Tente dosar o seu superego, que vai querer lhe culpar e lhe castigar o tempo todo. E tente também não ceder, evidentemente, ao seu id a toda hora, a todo instante, na maioria das vezes, inclusive, não deve ceder, porque não se pode viver uma vida só de instintos, uma vida animalesca, uma vida só de satisfazer os desejos a qualquer hora e sob qualquer custo. Então é um jogo que é preciso saber jogar, é um jogo de xadrez, que você é o mestre desse jogo, você é que precisa ter a sapiência e a sabedoria para isso. E, logicamente, para ter essa sapiência e sabedoria, você vai orar, vai meditar e pedir também a influência dos bons espíritos e pedir sabedoria e discernimento para todas as coisas. É isso que eu queria dizer a vocês. Seja o mestre dos seus pensamentos. É possível, é possível. Inclua a oração e meditação no seu dia a dia, como se fosse escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar um banho, fazer a sua higiene corpórea diária. Você precisa fazer a higiene mental e a higiene da sua alma todos os dias. Muita paz, muito obrigado. E eu quero pedir encarecidamente que você deixe o like. Se gostou, deixe o like. Não esqueça o like, por favor. Inscreva-se no canal, por favor. Eu queria que você se inscrevesse no canal, que você convidasse outras pessoas também para conhecer o canal. Não esqueça de se inscrever e de colaborar conosco. Um grande abraço.